Olá, a partir de agora você acompanha mais um programa Justiça para Todos. Confira as manchetes de hoje. Paralisação nacional dos juízes federais do Brasil ganha o apoio da população. Presidente da AJUF cobra ações efetivas para ampliar a segurança dos magistrados. Nota divulgada à imprensa defende investigação rigorosa no caso Orlando Silva. E ainda, turma do STJ decide que poupador tem prazo de até 5 anos para ajuizar execução individual em decisões coletivas. Eu sou Roberta Boni, o Justiça para Todos está no ar. A luta dos juízes federais por direitos e prerrogativas constitucionais da magistratura, tais como segurança, estrutura de trabalho, saúde, previdência e política remuneratória, terá mais um capítulo. No dia 30 deste mês, magistrados de todo o país irão paralisar as atividades. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, já comunicou a decisão ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, bem como aos tribunais regionais federais do país. A paralisação dos trabalhos não envolve processos que possam prejudicar a sociedade. A decisão foi tomada na Assembleia Geral do 28º Encontro Nacional de Juízes Federais do Brasil, realizado no Ceará em outubro. A paralisação vai ser no dia 30 de novembro, durante a Semana Nacional de Conciliação. Desta vez, os juízes federais devem contar com o apoio dos 3.600 juízes do trabalho. E a expectativa é de que outros magistrados também se unam ao movimento. Os juízes irão se reunir nas sessões, nas subseções, durante o dia 30, para discutir esses temas que nos são tão caros, esses temas que são objeto de todo esse movimento, que não está começando agora, não começou o mês passado, que já é um movimento, uma reivindicação de muito tempo. Durante o dia 30, os juízes discutirão e esperamos com muito mais adesões, uma vez que juízes do trabalho e talvez juízes associados a outras entidades também participem conosco desse movimento que é de toda a magistratura brasileira. O movimento irá concentrar as intimações dos processos da União. E a população não será prejudicada, porque a Justiça Federal vai realizar normalmente as intimações nos processos de cidadãos que buscam aposentadoria, pensões, direito à saúde, bem como ações criminais. Nas ruas, quem precisa de uma justiça mais rápida e eficaz apoia a iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Se eles tiverem mais condições de trabalho, todo mundo ganha, porque vai agilizar os processos. Porque impera a impunidade por causa disso. A pessoa entra com processo e ela sabe que tem processo que vai resolver daqui a 20 anos. Às vezes você vê um advogado ganhando milhões e o juiz trabalhando para ganhar pouco. Eu acho que porque envolve o direito das pessoas, né? Tudo eu acho que realmente é pouco, ainda é pouco, precisa realmente melhorar. Eles têm que enfrentar o crime organizado, enfrentar todo tipo de ilícito para a proteção da sociedade e, no entanto, o Estado não lhe assegura este direito de exercício legal da sua profissão com toda a segurança que eles merecem. Se você for analisar direitinho, ninguém tem segurança nesse país. O juiz muito menos, né? Esta é a segunda paralisação realizada pelos magistrados federais este ano. No dia 27 de abril, pelo menos 90% dos juízes suspenderam suas atividades. Outro movimento pela valorização da carreira aconteceu em 21 de setembro, quando a AJUF reuniu cerca de 2.000 juízes, procuradores e promotores em Brasília para uma marcha do Congresso Nacional até o Supremo Tribunal Federal. No documento entregue aos poderes legislativo e judiciário, as reivindicações por melhores condições de trabalho, mais segurança e correção das perdas inflacionárias. Nós protagonizamos o maior ato da história do nosso país de mobilização da magistratura e do Ministério Público. Somos cônscios do nosso dever de levar uma justiça mais rápida, barata, acessível e que no aspecto criminal
não admita a impunidade e a corrupção no nosso país. O mundo ficou abismado quando o juiz Falcone e o juiz Borsellino foram atacados na Itália, desencadeando a maior operação de combate à máfia, que culminou na condenação de 1.000 mafiosos no julgamento de Palermo, desarticulando a Cosa Nostra. Lá foram 2 juízes assassinados, e a carreira é a mesma do juiz e do Ministério Público naquele país. E nós, que nos últimos 6 anos tivemos 6 juízes e promotores assassinados em vias públicas no nosso país. E nós, quanto à política remuneratória, nós não queremos aumento, é apenas a reposição inflacionária. Que nos ouça, presidente Dilma, que nos ouça o nosso presidente do Supremo. Nosso presidente Sarney já declarou apoio há poucos instantes ao nosso movimento. Na realidade, nós queremos é que o teto moralizador continue funcionando. Graças aos juízes e promotores, nós acabamos com aquela ciranda de super salários que no ano de 2005 chegavam no funcionalismo público a 80 a 100 mil reais. Graças ao teto constitucional moralizador. É apenas reposição e mais o cumprimento da Constituição Federal. Nós somos membros de poder, agentes políticos do Estado e queremos respeito. Respeito. Não há que se falar em impacto orçamentário. Se fala em 7,7 bilhões. Mas todas as justiças, a Justiça Federal, por exemplo, arrecadou nos últimos anos 30 bilhões, e a trabalhista mais tanto, e a estadual, aqui o companheiro Calandra já dizendo, que tramita 1 trilhão de reais das execuções fiscais na esfera estadual. Onde está esse impacto orçamentário, quando 40 bilhões de reais vazam pelo ralo podre da corrupção? E nós queremos recursos 7,7 bilhões para levar uma justiça mais rápida, barata e acessível à população brasileira. Vamos investir na justiça. Já disse aqui a todos os presidentes, estamos unidos, não temos mais nenhuma divergência. E essa aliança em defesa da independência da magistratura e do Ministério Público não vai parar por aqui. Além dos movimentos por mais respeito às reivindicações da magistratura federal, a AJUF tem discutido amplamente o assunto em audiências públicas no Congresso Nacional e com seus associados. A questão da magistratura brasileira hoje não é ignorada em nenhum órgão brasileiro, em nenhum conselho. E o exemplo que nós tivemos é que em vários momentos, ao julgar outros temas, a questão da política de segurança, a política remuneratória, os subsídios, o ATS, foram temas de manifestações e debates. E isso é muito importante. Significa que estamos, enquanto associação, enquanto carreira organizada, estamos conseguindo levar essas discussões para toda a sociedade, para, com forma de modo transparente, de modo tranquilo, rediscutir qual é o papel da magistratura brasileira e como que a Constituição deve ser aplicada em se tratando de política remuneratória, previdência e segurança dos magistrados. Você vai ver a seguir. O presidente da AJUF fala sobre a necessidade de garantir a segurança dos magistrados brasileiros. E ainda, Gabriel Vedi divulga nota em defesa de investigação rigorosa no caso Orlando Silva. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas.
A ampliação da segurança dos magistrados, uma das bandeiras da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi tema de audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. O presidente da AJUF, Gabriel Veddi, participou do debate e reafirmou a necessidade de medidas efetivas para garantir a segurança dos magistrados brasileiros. Ele defendeu a urgente aprovação do projeto de lei que cria a Polícia do Judiciário e o órgão colegiado para julgar organizações criminosas. Confira os principais trechos do discurso feito pelo presidente da AJUF. Nós temos que enfrentar essa questão de verdade. Eu ouvi aqui os representantes da Polícia Federal e dou meu testemunho da total veracidade e do empenho da Polícia Federal nesses casos. Dou meu testemunho do empenho do ministro José Eduardo Cardoso, que tem sido interlocutor permanente nosso, como foi o ex-ministro Barreto. Mas uma coisa está clara, a Polícia Federal hoje é uma das polícias mais modernas do mundo, com um serviço de inteligência fantástico, mas não tem efetivo humano para dar segurança para os magistrados federais. E existe algum corporativismo que não vem da cúpula da polícia, mas que quer evitar que se crie, não uma polícia judiciária, mas uma polícia que já existe, por exemplo, aqui no próprio Congresso Nacional, que é a Polícia do Legislativo. E o PL 13 de 2010, de iniciativa da AJUF, e a nossa preocupação vem de longe, desde o ano de 2005, quando nós fizemos a proposta na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Esse projeto cria a Polícia Judiciária, e os agentes de segurança já estão contratados há 15 anos, só que estão desviados da função, trabalhando de motorista, juntando petição nos autos do processo, armazenando computadores. Em todas as varas federais do país nós temos agentes de segurança. Só que eles não fazem a segurança, estão desviados de função. Isso nos 27 estados da federação. E o projeto de lei está pronto para ser votado, PL 13 de 2010, no Senado. Os poucos seguranças que exercem a segurança dos magistrados pagam o porte de arma do próprio bolso. E isso é gravíssimo. Estão desviados de função, no mínimo, num ilícito administrativo. Agora, se o próprio Ministério da Justiça, a Polícia Federal, diz que não tem efetivo numérico, a solução realmente é essa, é um trabalho em conjunto com a Polícia Federal, mas hoje, na realidade, os agentes de segurança não têm sequer um poder de polícia específico para fazer a segurança e escolta dos magistrados dentro e fora dos prédios da Justiça. Os agentes de segurança, na realidade, eles também fazem a segurança da população que frequenta os prédios da Justiça Federal. E mais, eu me lembro aqui a importância desse assunto transcende a segurança dos magistrados e seus familiares. É a segurança do povo brasileiro. É como diz o ministro aposentado Paulo Brossard de Souza Pinto. Enquanto o juiz tiver medo, nenhum cidadão mais poderá dormir tranquilo. O momento é de resolvermos e o projeto está lá, está pronto para ser aprovado. Né? Então é essa a solução que nós colocamos. E a outra questão que eu vejo é que nós não podemos contingenciar o orçamento da Polícia Federal. Ano passado, a AJUF se manifestou publicamente contra o contingenciamento do orçamento da Polícia Federal. E mais, ainda para concluir, é importante dizer que não importa o número dos juízes ameaçados. Porque, na realidade, potencialmente, todos os juízes, representantes do Ministério Público do país, estão sofrendo risco potencial, sim. Porque o crime organizado hoje, ele está capilarizado em todos os presídios do nosso país e possui um serviço de inteligência que age do Oiapoque ao Chuí. Todas as organizações criminosas agem hoje dessa forma. Então, nós precisamos, de forma efetiva, resolver esse problema, aparelhando a Polícia Federal com mais estrutura, mas criando a Polícia do Poder Judiciário, que está desarmada e não tem efetivo. Me assusta muito quando eu ouço o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, defender uma Polícia do Judiciário desarmada. Como é que uma Polícia do Judiciário vai agir de forma desarmada para combater o crime organizado e o narcotráfico internacional, que tem um armamento hoje igual ou superior do que o próprio Exército Brasileiro?
E esse projeto de lei é uma alternativa. Quem sabe não introduzir ali o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Judiciário Militar, o Judiciário Federal, para dar segurança a todos. Os agentes de segurança já estão aí, já estão contratados. Não vai haver custo para os cofres públicos. Então, a nossa proposta é que se aprove o PL 13 de 2010, nós queremos, é uma iniciativa muito importante do CNJ, chamar as associações para o debate, isso é importante, vamos debater, vamos construir juntos uma alternativa com o Conselho Nacional de Justiça, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, e com as demais associações de classe de representação do Ministério Público, da magistratura e com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E encerrando, coloco o seguinte: a segurança do juiz não é a segurança do magistrado, é a segurança do cidadão brasileiro de caminhar livre e seguro pelas ruas do nosso país. E o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil defendeu que seja feita uma investigação rigorosa diante das denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro do Esporte Orlando Silva. O presidente da AJUF se manifestou por meio de nota enviada à imprensa. A nota emitida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil foi publicada em diversos meios de comunicação. Nela, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, defende a investigação rigorosa e a apuração das denúncias envolvendo o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. A AJUF defende a investigação rigorosa e apuração das denúncias de desvio de recursos no Ministério do Esporte, que culminaram na saída de seu ministro, Orlando Silva. A sociedade brasileira exige transparência no trato da coisa pública, disse Vedi. Orlando Silva deixou o Ministério do Esporte depois de ser acusado de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos do programa Segundo Tempo. Ele pediu demissão no fim de outubro e foi substituído pelo deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB, mesmo partido do ex-ministro. Veja a seguir. Decisão judicial estabelece que poupador tem prazo de até 5 anos para ajuizar ação de execução individual em decisões coletivas. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Jornadas de Direito Imobiliário Locação. Dias 17 e 18 de novembro em São Paulo. Informações pelos telefones 0 prestadora 11 5591 1280 ou 5591 1313. Paralisação nacional dos juízes federais e do trabalho. Dia 30 de novembro, durante a Semana Nacional de Conciliação. Os motivos da paralisação são a defesa de uma política remuneratória e previdenciária, melhoria das condições de trabalho, mais segurança, saúde e previdência. Mais informações no site da AJUF, www.ajuf.org.br. O 8º Congresso Nacional de Estudos Tributários. O evento acontece entre os dias 14 e 16 de dezembro em São Paulo. Inscrições pelo site www.ibet.com.br. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que poupadores têm um prazo de até 5 anos para ajuizar uma ação de execução individual diante de sentença já proferida em ação coletiva. A decisão foi tomada ao apreciar recurso interposto pela Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, a medida irá beneficiar tanto a instituição quanto os clientes.
Para a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, a ação de execução individual ajuizada pelo poupador está prescrita, já que o pedido foi ajuizado em maio de 2010. A decisão foi baseada na sentença que considerou que a Caixa deve pagar correção de expurgos inflacionários relativos ao período de junho de 1987 a janeiro de 1989, mais juros de 0,5% a poupadores do Estado do Paraná. A ação ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor transitou em julgado em outubro de 2001. Recentemente, a 4ª turma do STJ decidiu que nas execuções individuais das ações civis públicas, o prazo para essa execução individual deveria seguir o mesmo prazo da ação civil pública. E ano passado, a 2ª sessão decidiu que o prazo para a interposição da ação civil pública seria de 5 anos. As entidades teriam 5 anos para interpor a ação civil pública. E agora, a 4ª turma decidiu que o prazo para se executar individualmente a sentença que foi proferida numa ação civil pública também seria de 5 anos. A discussão sobre o prazo para o poupador ajuizar as execuções individuais em decisões coletivas surgiu depois que o Superior Tribunal de Justiça julgou em precedente, segundo o qual a prescrição é de 5 anos para o ajuizamento de ação civil pública relacionada a expurgos inflacionários. A mudança, segundo a Caixa, traz benefícios tanto para a instituição quanto para os clientes. A gente entende que o benefício maior seria a segurança jurídica, porque o cliente teria o prazo definido de 5 anos para executar a sentença proferida na ação civil pública. Então, já se define para o judiciário, né, o prazo em que o banco teria que guardar os documentos e o que o cliente deveria procurar a justiça para poder pleitear o seu direito e executar a sentença. Mas é preciso ficar atento. A medida só tem validade para execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva. Para as ações individuais, o prazo de prescrição continua 20 anos. Ficou bem definido nessa decisão que os prazos são independentes da ação individual e da ação coletiva. A ação coletiva, o prazo é de 5 anos, porque na ação civil pública não há previsão do prazo prescricional, então se entendeu aplicar por analogia o prazo da ação popular, por estar as duas leis num sistema de defesa dos direitos coletivos e difusos, mas as ações individuais continuam o prazo do Código Civil, que é de 20 anos. Então, ficam separados as duas ações. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Tchau!